Bom dia pessoal, tudo bem? Sexta-feira, dia 8 de novembro. Deixa eu diminuir o retorno aqui, senão eu fico perdido. É isso aí, vamos que vamos. Sexta-feira, 8 de novembro, e estamos aqui preparados e prontos para fazermos a nossa leitura comentada do Livro dos Espíritos, né? Então, você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e esse canal tem por objetivo falar sobre espiritualidade, física quântica, frequência vibracional, trazer temas aí que possam nos ajudar na busca do nosso autoconhecimento, né? Ainda nesse início de canal, o canal é novinho, né? 4 meses, a gente vem fazendo o trabalho aí da leitura de duas obras, né? A Bíblia Peshitta, que é a Bíblia traduzida diretamente do aramaico, né? Muito utilizada ali pela Igreja Síria, Católica Síria, né? Então ela tem algumas particularidades aí em função de ser traduzida diretamente do aramaico, não ter passado pelo grego. Bom dia, Clima Digital aí, presente. Valeu. Nosso parceiro, eu vou falar um pouco deles daqui a pouco. E aí a gente faz segundas e quartas às 9 da manhã a leitura da Bíblia Peshitta. E na sexta-feira de manhã, às 9 horas, a gente faz a leitura comentada do Livro dos Espíritos. Então essa é a nossa rotina no nosso canal no YouTube. Aqui na Twitch, no ao vivo, e depois a gente trata o vídeo, né, legenda, e coloca no YouTube. Tá? Nesse canal aqui, Conexões.crenças no YouTube. Então ali já tem quase 50 vídeos já. A gente já concluiu a leitura do Pentateuco, da Bíblia. Então, o Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, né? E também a da Torá, que é o livro do judaísmo. Então, a gente já passamos pela Gênesis, pelo Êxodo, pelo Levítico, por Números e por Deuteronômio. Então, essa é toda a saga aí do início da civilização do ponto de vista da Bíblia, né? Que a gente sabe também que tiveram outras civilizações aqui no planeta, na Lemúria, na Atlântida, mas aqui é do ponto de vista aí da formação do mundo de acordo com a Bíblia, né? Passa por Noé, passa por os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, e aí todo o caminho de Moisés na fuga do Egito e todas as leis, né, que foram determinadas, implementadas, e todas as orientações que Moisés deixou ao desencarnar, antes da travessia do Rio Jordão para a chegada em Canaã. Esses livros do Pentateuco até o Números já estão no link da bio do nosso canal Conexões.crenças no Instagram. Então, se você entrar lá no Instagram, no Conexões.crenças, tem lá na bio, tem um link, que se você clicar, você vai baixar os 4 primeiros livros do Pentateuco em e-book ilustrado. Tá bem legal, é um resumo bem bacana, ajuda muito a lembrar de coisas, né? Fala assim, pô, quem foi filho de tal, o que eles fizeram em tal livro, tá tudo lá. Então, eu recomendo fortemente que vocês baixem os livros e guardem, né? Para consultas e até para contar para seus filhos, né? Enfim, tá bem bacana mesmo, e com as ilustrações ele fica bem bonito. Então, aproveitando, né? A gente tem o canal no YouTube, que já tem quase 50 vídeos, talvez um pouco mais, e o canal do Instagram, onde a gente coloca outras postagens. Às vezes a gente coloca algum corte desses vídeos, a gente faz alguns vídeos também, alguns insights de versículos da Bíblia que a gente vai trazendo, né? Tem também diariamente leitura de salmos, então todas as manhãs a gente traz a leitura de um salmo. Isso vamos fazer, são 150 salmos, então durante 150 dias a gente está trazendo. E quando terminar os salmos a gente vai buscar outras orações, mas a ideia é começar o dia numa vibração alta, para que a gente possa estar alinhado aí com as energias do bem, né? Então, é um pouco isso aí o conteúdo que a gente tem no canal hoje, com novidades aí em breve. Falei da Clima Digital, aproveitar e falar deles, eles são nossos parceiros aqui nesse projeto. Então,
toda a parte de engenharia do canal, a construção do canal, site, blog, toda a edição de vídeos, definição de roteiro, e pautas, enfim, toda a parte de arquitetura aí, de backstage, eles são o nosso suporte aí. Suporte não, né? Trabalham junto, né? Eu dou a cara aqui, mas muito do que está sendo falado também tem a orientação e a condução deles também. Então, se por acaso vocês estiverem precisando de um parceiro para algum projeto do digital, procure-os lá no Instagram, no @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. E é isso. Recados dados. Vamos lá. Acho que eu não esqueci de nada. Esqueci de alguma coisa aí, Disney? Acho que não, né? Então, ó, nós estamos aqui no Livro dos Espíritos. Nós estamos lendo esta versão do Livro dos Espíritos, tá? É uma versão da editora ID. Nós estamos no livro 2, no capítulo 6 do livro 2. O capítulo 6 do livro 2 trata da vida espírita, né? Nós já falamos aqui no comecinho dos espíritos errantes, falamos dos mundos transitórios, das percepções e sensações dos espíritos. Aí terminamos na semana passada com um ensaio sobre a sensação dos espíritos, né? Foi uma parte que Kardec aqui coloca, né? E agora a gente vai continuar com escolha das provas. Bom, então deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente consiga concluir esse capítulo hoje. Não sei não. Então vamos lá, pessoal. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Escolha das Provas, pergunta de número 258. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe, então, as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei ao invés de outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava ao seu futuro. O caminho do bem como do mal lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele nos expondes, porque vedes o meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Então, na verdade, nós temos o livre-arbítrio das nossas escolhas, né? Mas nada sai, se nada ocorre se não tiver a mão de Deus. 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas. Todas não é a palavra, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, ele sabia a que arrastamentos se expunha, mas não cada um dos atos que viria a praticar e que são resultado de sua vontade e do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo tal caminho, terá de suportar tal gênero de luta. Sabe também a natureza das vicissitudes que enfrentará,
mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente são previstos os grandes acontecimentos que influem no seu destino. Se tomas um caminho cheio de sulcos profundos, sabes que deves tomar grandes precauções para não caíres, e não sabes em qual deles cairá. Pode ser também que não caias, se for bastante prudente. Se passando por uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então, ele diz aqui, né, o que está definido são linhas gerais, né? E aí, obviamente, tudo demais são consequências das suas escolhas. Então, ele falou, se você escolhe nascer numa família de malfeitores, e pelo seu livre-arbítrio você escolhe fazer o bem, o seu caminho vai sendo direcionado para o bem. Agora, se você escolhe entrar na frequência daquela família de malfeitores, você vai caminhar para o outro lado, né? Tudo depende das suas escolhas, mas em linhas gerais já está definido. Você ajuda a definir. 260. Como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? É necessário que ele seja colocado no meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia nas situações. Para lutar contra o instituto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Se não houvesse pessoas de má vida sobre a terra, o espírito não poderia, pois, aí encontrar meio adequado a certas provas? Precisar-se-ia lamentar isso? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso, visto que são habitados por espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo ocorra sobre a terra. Breve. O breve deles é bem diferente do nosso, né? Isso aqui foi escrito há quase 200 anos atrás, né? 261. O espírito das provas que deve suportar para chegar à perfeição deve experimentar todos os gêneros de tentações, deve passar por todas as circunstâncias que podem incitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc. Certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. 262. Como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia tomando o mau caminho. Se não escuta o conselho dos bons espíritos, é o que podemos chamar a queda do homem. Como uma criança, né? O pai vai orientando, né? Se depois, quando você tem condições de tomar suas decisões, você se desvia, né? É aí que as coisas acontecem. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, depende exclusivamente da sua vontade, a escolha da existência corporal, ou essa existência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Entretanto, Deus pode impor uma existência a um espírito quando este, por sua inferioridade ou sua má vontade, não está apto a compreender o que poderia ser-lhe mais salutar, e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e adiantamento, ao mesmo tempo que encontra nela uma expiação. 263. O espírito faz escolha imediatamente depois da morte? Não, muitos acreditam na eternidade das penas, e como já se disse, é um castigo. 264. O que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder.
bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Pois é, isso é pesada. 265. Se alguns espíritos escolhem o contato com o vício como prova, existem os que o escolhem por simpatia e por desejo de viver num meio do seu gosto, ou para poderem se entregar materialmente aos seus pendores materiais. Há sem dúvida, mas apenas entre aqueles cujo senso moral está pouco desenvolvido, a prova vem deles mesmos e a suportarão por mais tempo. Cedo ou tarde compreenderão que a satisfação das paixões brutais tem para eles consequências deploráveis, que suportarão durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado até que compreendam suas faltas e peçam por si mesmos os meios de resgatá-las em provas vantajosas. Aqui vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, durante um bom tempo da minha vida, até os meus 30 anos, eu era um antitabagista ferrenho. Brigava com as pessoas que... Brigava assim, né? Reclamava com as pessoas que fumavam. Meu pai fumou muitos anos, amigos e tal. E um belo dia eu decidi trabalhar numa empresa que vendia cigarro. Foi uma oportunidade profissional, uma oportunidade de mudar de cidade e eu fui. Me expus ao vício. Provavelmente essa minha aversão anterior são consequências de outras vidas. Aí eu me expus ao vício. O que aconteceu? Sucumbi. Comecei a fumar. Fumei durante um bom tempo, até que consegui me livrar. Consegui realmente me livrar. Questões familiares até, né? Conheci a minha esposa e ela acabou me motivando a abandonar o vício. Mas a gente se expõe, né? A gente, muitas vezes, talvez eu tivesse escolhido passar por isso, né? Me expor ao vício, e eu sucumbi. Mas graças a Deus eu consegui depois me livrar, né? Me redimir. Um exemplo, né? 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? Para vós, sim. Para o espírito, não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra maneira. Ele quer resgatar rápido, né? Ele quer acelerar. Aí tem um comentário do Kardec. O homem sobre a terra é colocado sob a influência das ideias carnais. Não vê em suas provas senão o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais. A vida espiritual, contudo, lhe compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. Então lhe importam alguns sofrimentos passageiros? Exatamente. O espírito pode, pois, escolher as provas mais rudes e, por consequente, a existência mais penosa na esperança de alcançar mais depressa um estado melhor, como o doente escolhe, frequentemente, o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. O que quer ver seu nome ligado ao descobrimento de um país desconhecido não escolhe um caminho florido. Sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for bem sucedido. Exatamente. Quanto maior o desafio, maior a glória. A doutrina da liberdade, na escolha de nossas existências e das provas que devemos suportar, deixa de parecer extraordinária se considerar que os espíritos desprendidos da matéria apreciam as coisas da matéria, diferente da nossa. Entrevém o fim bem mais sério para eles que os prazeres fugidios do mundo. Depois de cada existência, avaliam o passo que deram e compreendem o que lhes falta ainda em pureza para alcançar aquele fim. Eis porque eles se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corporal, pedindo eles mesmos as provas que lhes permitem chegar mais prontamente. Não há, pois, motivo de espanto no fato de o espírito não dar preferência a uma existência mais suave. Essa vida isenta de amargura não pode gozá-la em seu estado de imperfeição. Ele a entrevê e é para alcançá-la que procura se melhorar. Não temos, aliás, todos os dias sob nossos olhos exemplos de escolhas semelhantes? Que faz o homem que trabalha uma parte da sua vida sem trégua, nem descanso para reunir haveres que lhe garantam o bem-estar, senão uma tarefa que se impõe tendo em vista um futuro melhor? Exato.
O militar que sofre por uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos no interesse da ciência ou da sua fortuna, não se submetem a provas voluntárias que devem lhe proporcionar honra e proveito se forem bem-sucedidas? Que o homem não se submete e não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória? Todos os concursos não são também provas voluntárias às quais os homens se submetem para se elevarem na carreira que escolheram? Não se chega a uma posição social de destaque nas ciências, nas artes e na indústria, senão passando por uma série de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é uma cópia da vida espiritual, onde encontramos em um ponto pequeno todas as mesmas peripécias. Se, pois, nessa vida, escolhemos as provas mais rudes para alcançarmos um objetivo mais elevado, porque o espírito não vê mais longe que o corpo e para o qual a vida do corpo não é mais que um incidente fugidio, não escolheria uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzi-lo a uma felicidade eterna. Aqueles que dizem que se o homem tem a escolha de sua existência, pediriam para ser príncipes ou milionários, são como míopes, só veem o que tocam, ou como crianças gulosas, as quais, quando perguntamos a profissão que preferem, respondem pasteleiros ou confeiteiros. Exatamente, né? Então, a gente faz isso na Terra, né? A gente se esforça para conseguir atingir objetivos, né? Por que o espírito não faria isso? Se aqui é um reflexo do que é lá. Assim é o viajante que no fundo do vale obscurecido pelo nevoeiro não vê a extensão nem os pontos extremos do seu caminho. Chegado ao cume da montanha, divisa ele o caminho que percorreu e o que resta a percorrer. Vê o seu fim e os obstáculos que tem ainda a transpor, e pode então planejar com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado está como viajor na base da montanha. Desembaraçado dos laços físicos, ele domina o cenário como aquele que está no cume da montanha. Para o viajante, o objetivo é o repouso depois da fadiga. Para o espírito, porém, é a felicidade suprema após as tribulações e as provas. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam, estudam, observam para fazerem sua escolha. Não temos um exemplo desse fato na vida corporal? Não buscamos frequentemente durante anos a carreira sobre a qual fixamos livremente nossa escolha, porque a cremos a mais apropriada para os objetivos do nosso caminho? Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia para planejar o que faremos no dia seguinte. Ora, que são as diferentes existências corporais para o espírito senão fases, períodos e dias da sua vida espírita, que é, como sabemos, sua vida normal, uma vez que a vida corpórea não é mais que transitória e passageira. Muito legal essa comparação que ele faz, né? Porque é exatamente isso. Os dias, as fases, os momentos, nada mais são do que como encarnações, né? Para nós, um dia é muito curto dentro da nossa existência corporal. Mas do ponto de vista espiritual, o que é uma encarnação? Talvez seja um dia, né? Do ponto de vista da eternidade, o que são 80, 90, 100 anos? Nada, né? Nada não, mas bem pouco, né? Então daria para comparar com dias. É interessante ter essa figura de linguagem. 267. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente, e é nesse estado que faz sua escolha. Mas ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas, não é certamente como expiação nem como prova. Sem dúvida, é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-la. Como espírito, deseja-as para conhecer as vicissitudes. Então, o espírito procura isso para se testar, né? Para verificar se ele é capaz de fazer as coisas certas, né? Já a matéria não, ela quer aproveitar. 268. Até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito,
não tem mais provas a suportar, porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, que não lhe são penosos, não fosse senão de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. 269. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu. Pode escolher uma que esteja acima de suas forças, então sucumba. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Neste caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra assistência para reparar o tempo perdido. Agora, o trabalho que dá para reencarnar, né? Pensem. Quantos anos a gente precisa dentro de uma encarnação para ter consciência das coisas? Então, sei lá, vamos lá, na infância. A infância é um processo de amadurecimento físico até, né? Cerebral, dos membros, dos órgãos e tal. Você começa a ter consciência da sua existência, você está na adolescência. Aquele descarrego de hormônios, né? Então, a cabeça fica muito confusa. Muitas vezes é aí que o espírito se perde. A gente só vai ter consciência mesmo da nossa existência, né? Do porquê a gente está aqui, lá pelos 40. Olha isso, né? 40 anos de uma encarnação para você falar assim, meu, o que eu estou fazendo da minha vida? Tem gente que não acorda nunca, né? Tem gente que acorda antes, mas em média é entre os 30 e 40. E aí você tem mais o quê? 40 anos para realizar aquilo que você se propôs a realizar. Mesmo assim, muitas vezes, né, desses 40 anos, um terço está dormindo. É complicado. Então, aproveite bem a sua encarnação, porque dá um mega trabalho voltar depois. Você vai voltar, mas aproveite ao máximo. 270. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira de preferência a outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder a esta questão. Não é a consequência de tudo que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? 271. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar-se progresso nascendo, por exemplo, entre canibais? Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores. Ou seja, tudo é energia, né, gente? Tudo é sintonia. Você vai vir onde você está sintonizado. Se você, como espírito, já passou por uma etapa de desenvolvimento, você vai se afinizar com alguns espíritos e você vai encarnar, provavelmente ali, naquele seio familiar. A não ser que seja uma encarnação missionária, né? Que você peça para vir como missão, para ajudar, tal. Mas aí são espíritos elevados que fazem isso, né? Aqui tem o comentário do Kardec. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo a encarnar entre os nossos selvagens e é para eles um progresso, da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não as obrigasse a derramar sangue. Se não vem mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão em um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. Tá vendo? Isso aqui é uma explicação de uma das razões da reencarnação. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem a cada dia no último estado de degradação se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus nos deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Exatamente. Então, se todos nós somos criados ignorantes, né? Por que Deus dá oportunidade para uns e não para outros? Esse é um processo de evolução mesmo. Né?
272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Sim, há os que se desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retornar a seu lugar, talvez com maior proveito. 273. Um homem pertencente a uma raça civilizada por expiação poderia encarnar numa raça selvagem? Sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para os seus escravos poderá vir a ser escravo, a seu turno, e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação se ele abusou do seu poder e Deus pode impor-lhe. Um bom espírito pode também, para ajudar o progresso, escolher uma existência influente entre os seus povos. Então é uma missão. Como eu falei, né? Você escolhe como missão. Ou como expiação, se você foi rude, mal com alguém. Relações de além-túmulo. 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder. Há entre elas subordinação e autoridade? Sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exercem por uma ascendência moral irresistível. Os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Eu disse irresistível. Ou seja, consegue, né? Porque moralmente é irresistível. É energia, né, cara? Você imagina você se aproximar de um espírito puro, a luz, né, que emana aquela frequência, aquela vibração, é irresistível. Por mais que o espírito tenha uma frequência baixa, né? É aquela coisa, né? Imagina um quarto escuro. Acende uma vela. Tudo se volta para a luz. É irresistível, né? A luz é irresistível. A sombra procura a luz. Por mais que ela diga que não, em algum momento ela vai se aproximar, porque é irresistível. 275. O poder e a consideração. Tá um bom corte isso, hein, Disney? Tá um bom corte. Aquele que foi 275. O poder e a consideração que um homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Ó. O próprio livro dos Espíritos manda ler os Salmos. Não é à toa que eu estou lendo Salmos lá no canal Conexões e Crenças. Acompanhe os Salmos. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior da terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado. Então, Jesus já falou isso, né? As posições na carne, na encarnação, não dizem nada diferente, não dizem nada do que a gente vai acontecer, do que vai ver lá no mundo espiritual. São coisas bem diferentes. 276. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos experimenta com isso humilhação? Frequentemente muito grande, sobretudo se é orgulhoso e invejoso. 277. O soldado que depois da batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos reconhece-o ainda por seu superior? O título não é nada,
A superioridade real é tudo. De novo, né? Ascendência moral. 278. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que lhes assemelham. Tem aqui o comentário do Kardec. Tal uma grande cidade onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram sem se confundirem, onde a sociedade se forma pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Exatamente, né? A gente são afinidades, né? A gente sintonia. Você se sintoniza, se afiniza com quem tem a mesma energia que você, a mesma vibração que você. Como é aqui, né? Se você frequenta um bar, você vai se afinizar com quem está naquele boteco. Se você vai para a igreja, você vai se afinizar com quem vai para a igreja. Se você vai para uma casa espírita, você vai se afinizar com quem vai para a casa espírita. É afinidade mesmo, interesses, né? 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros. Os bons vão por toda parte, e é preciso que seja assim para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentaram. Não vedes o mesmo entre vós? Pois é. Não é assim aqui na carne? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós, o ar é o veículo do som. Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Interessante. Telepatia. Então, se você tem más inclinações, maus pensamentos, e na hora que você desencarnar, você acha que você vai conseguir conviver com bons espíritos? No mínimo, você vai ter vergonha dos seus pensamentos, né? Você vai pensar uma coisa ruim, eles vão entender, então você vai ficar morrendo de vergonha. Então, você vai conviver com os espíritos que têm o mesmo pensamento que você. Então, portanto, cuide do seu pensamento enquanto você está encarnado. Porque quando você desencarnar, você vai para o lugar onde o teu pensamento te leva. Estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim. Então, é importante isso. Importante. A gente acha que quando morre, que lindo, né? Eu vou para o céu. Ou vou para o inferno. O inferno é você que constrói. Esse é o inferno, você que constrói. Você pode sair de lá, de acordo com a sua vibração. 283. Podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Não. Para eles, tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isso, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos se julgam útil fazê-lo. 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam?
Boa pergunta essa, né? Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo seu amigo. Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. Então, a gente conhece quando a gente desencarna, a gente vê as coisas, né? 286. A alma, deixando os seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos. Imediatamente não é sempre a palavra, pois, como vos dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Aqui é o período ali tem um nome que ele já citou no livro. Aquele período de confusão, né? Que ele fica meio torpe, de torpor, né? 287. Como é acolhida a alma em seu regresso ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem amado, esperado ao longo tempo. A do perverso, como um ser que se enganou. Que se enganou, né? 288. Que sentimentos experimenta um espírito impuro à chegada de um outro mau espírito? Os perversos ficam satisfeitos de ver os seres à sua imagem e privados, como eles, da felicidade infinita, qual sobre a terra um velhaco entre seus iguais. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam. Felicitam-na como ao retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que está manchado fica no isolamento, ou, a rodeá-lo, tem apenas os que lhes são semelhantes. É uma punição. 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre depois da morte? Isso depende da sua elevação e do caminho que segue para o seu progresso. Se um deles está mais avançado e caminha mais depressa que o outro, não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem marchar lado a lado ou quando tiverem alcançado a igualdade na perfeição. Assim, a privação de ver seus parentes e seus amigos é algumas vezes uma punição. Então, nem sempre, né? Depende do momento, do estágio de vida daquele espírito está, né? Para quem não teve a oportunidade de ler o livro Nosso Lar, isso fica muito claro ali quando o André Luiz encontra a mãe dele, né? O André Luiz está no nosso lar, a mãe dele está no mundo superior. E a mãe dele vem visitá-lo. E ele pergunta do pai. O pai está no mundo inferior. O pai ainda não se achou, o pai ainda está perdido, né? Então, depende muito do nível, do momento de evolução, de lucidez, de clareza, de sintonia, a frequência que você se encontra naquele momento do desencarne. Gente, acho que eu vou encerrar por aqui hoje, né? Já tem 7 páginas. Bastante coisa a gente leu hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente não vai conseguir avançar para finalizar, né? Vamos encerrar aqui na pergunta de número 290. Semana que vem a gente dá continuidade na de 291, que é a parte que fala das relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, as famosas almas gêmeas, né? Ele vai falar um pouco sobre isso. Tá bom? Foi bom, né? Acho que é melhor a gente ir lendo devagarzinho, né?
que a gente vai podendo aprofundar, podendo comentar um pouco mais. Legal, então daqui a pouco esse vídeo vai para o YouTube e na semana que vem a gente dá continuidade aqui no Livro dos Espíritos. Obrigado para quem esteve comigo aqui até agora. Obrigado para quem nos acompanha aqui no YouTube. Espero que esteja gostando. Reforçando, se inscreva no canal, dê um clique aí, dê um joinha, se você gostou, compartilha, comente, traga sugestão, clique no sininho para ser informado aí quando tiverem novos vídeos. Faça parte do nosso canal no Instagram também, compartilhe, divulgue, traga sugestões aí de conversas, de lives, de grupos de estudo. A gente tem um grupo de estudo todas as terças-feiras do livro A Caminho da Luz. Então, se você tiver interesse em participar do grupo de estudo aí, avise, manda uma mensagem que a gente conversa. E é isso, vamos em frente aí. Sigam também a Clima Digital no Instagram. E desejo a todos uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos juntos novamente numa leitura inicial do livro de Josué da Bíblia. Um grande abraço, um bom final de semana.